Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje vamos continuar falando de análise de sentimentos. Se você não viu o vídeo anterior, clica aqui, vê ele e depois volta para esse. E se você gostar, curta, compartilha e se inscreve no canal que me ajuda a ganhar um pouco mais de visibilidade. É isso aí, vamos lá! Um dos algoritmos para a gente fazer análise de sentimentos é o TF-IDF, que ele significa Term Frequency e Inverse Document Frequency. Ele é similar ao conceito de cluster. Lembra no cluster que a gente queria agrupar em conjuntos, onde dentro de um conjunto os elementos são parecidos, mas são bem diferentes dos demais conjuntos. Então é como se a gente tentasse agrupar textos parecidos, tá? Por que ele fala term frequency? Porque um termo, uma palavra, vai ajudar bastante a gente, né? Ele dá notas, digamos assim, um peso, é como se ele desse um score, né? Uma pontuação para a palavra. Tá? E uma palavra ela vai ter uma alta pontuação se o termo dela ela aparecer muito no texto, porém tem essa segunda parte, que é inverse document frequency, ela não aparecer nenhuma vez nos demais. Então, vou dar um exemplo. Se a gente está falando de filmes ali, a gente tem vários filmes ou livros, né? Um dos que eu gosto é O Senhor dos Anéis. O nome dos personagens ajuda a gente a saber que a gente está falando do Senhor dos Anéis e não está falando nem de Harry Potter, nem de Star Wars, nem de qualquer outro filme. Por exemplo, se a gente, no texto aparece muito o Sam, o Frodo, o Gandalf, etc., a gente sabe que está falando do Senhor dos Anéis. Então, a gente consegue falar, ó, esse texto aqui é do Senhor dos Anéis. Só que a gente poderia ir um pouquinho até mais além, tá? Mas qual dos filmes que a gente está falando? Ou dos livros? Se no nosso texto aparecer muito a palavra ente, você vai lembrar que é o segundo filme, As Duas Torres. Se aparecer mais vezes o personagem Boromir, é o primeiro filme, né? Porque ele só aparece no primeiro. E por aí vai. Geralmente, se a palavra aparece muito, né? As que mais aparecem não é tão importante. Porque imagina a palavra que, de, para, aqueles top words, né, que a gente tira. Elas são frequentes, só que elas são frequentes em todo o texto. Então ela não agrega, ela não te ajuda, né? Só que a diferença é que aqui a gente não precisa passar um conjunto de stop words e tirar. O próprio algoritmo ele já vai identificar, né, quais palavras eles são melhores ali, né, nessa pontuação, tá? Como eu falei, a melhor palavra ela aparece bastante num conjunto de texto, mas não nos demais. E ela obedece um pouquinho à lei de Zipf, que é o quê? É como se a probabilidade da ocorrência da primeira palavra mais frequente, ela tem aqui 1 sobre n, né? Então seria 1 sobre 1. Aí a segunda mais frequente, ela aparece a metade da primeira. O A é praticamente 1 aqui, tá? Então, o terceiro termo mais frequente, ele vai aparecer 1/3 das vezes do primeiro. Então, é meio que acumulasse ali a importância e a frequência, a ocorrência de cada palavra, tá? Como que a gente faz essa classificação do texto numa categoria, tá? Idealmente, para a gente classificar em categorias aqui, a gente precisa ter uma coleção de textos, né? Coleção de textos de cada categoria. E até eu falo aqui, idealmente balanceado, porque imagina que você tem um conjunto de textos, vamos pensar só positivo e negativo, são duas categorias só e você vai querer ali falar para que lado vai. Se você tiver só, muito, sei lá, 90% do seu texto é positivo, dos textos são positivos, 10% negativo, seu algoritmo vai tender a classificar um texto como positivo, né? Mas aqui eu estou falando só de duas, pode ter várias, você pode falar texto que é político, de direita, esquerda ou centro, né? Mas tendendo para um lado, ou os próprios sentimentos, né? Alegria, tristeza, raiva, por aí vai, são vários sentimentos ali, são mais de duas, né? Usos disso, filtro anti-spam, você pode usar para moderar conteúdo. Então, por exemplo, se você tem ali palavrões ou palavras ofensivas ou ali a questão de racismo, homofobia, você vai ter algum conjunto de palavras que vai te alertar e falar, opa, esse texto aqui pode ser classificado e vai para uma pós-análise ali humana, enfim, para ver se é isso mesmo, se não tem um problema de ambiguidade. Pode fazer análise de sentimentos também, ou mesmo de review de produto, né? Qual que é a opinião dos clientes sobre um determinado produto? É positivo, negativa, enfim.
E a gente tem dois tipos de abordagens. Aqui eu estou chamando de A, que é heurística, que a gente vai olhar palavra por palavra. Né? Eu vou individualmente cada palavra e eu vou tentar cada palavra eu vou tentar entender. Qual que é o processo? Eu vou fazer uma limpeza do texto, né? Tirar acento, que nem a gente faz do outro, né? No outro vídeo. Tira acento, tira vírgula, tira caractere especial, às vezes até emoji pode tirar ou não, aí depende da sua análise. Aí você faz um inner join, né? Você vai deixar só as palavras com base em conjunto de léxico de sentimentos. Essas são umas bases prontas. Então, por exemplo, tem o exemplo, afim, ela é um conjunto de palavras e ela vai te dar uma pontuação de -5 até 5. Aqui ficou 2 tracinhos, mas um é menos, o outro é o tracinho, tá? Então ele vai falar o quanto uma palavra é muito negativa ou muito positiva. Eu até lembro aqui desse do inglês, por exemplo, -5 são bastard, que é o bastardo, né? Principalmente em inglês ali, é um termo ruim. E aí você vai juntar tudo, vai somar, digamos assim, as pontuações, e aí conforme a pontuação ali, você vai falar, ó, esse texto é mais positivo ou mais negativo ali, né? Ou tem o Bing, que aí ele só fala tal palavra, é positiva, tal palavra é negativa. Aí você vai contar, tem mais palavras positivas ou mais negativas. E esse NRC é uma base que daí já dá até o sentimento. Então ela fala tal palavra, o sentimento de amor, tal palavra, tristeza, tal palavra, ódio, raiva, enfim. E aí, que nem eu falei no item 3, a gente vai fazer uma escoragem, né? Uma coisa assim que você pode fazer até na mão, digamos assim. Você vai juntar, pegar a listinha e vai ver, vai fazer uma pontuação. Você vai somando ali e falar, ó, o texto deu um resultado positivo, então provavelmente ele é positivo, ou deu um negativo, ou tem mais palavras positivas, ou mais palavras de amor, ou mais palavras de tal categoria, tá? Qual que é o problema dessa abordagem? É que ela não entende o contexto, ela não olha o contexto, ela só olha a palavra, não tem ordem. É parecido com o Bag of Words, né? E não tem aprendizado. O resultado vai ser o mesmo quantas vezes você passar no modelo, tá? Que nem eu falei, por isso eu até falei, você mesmo pode fazer. Se você pegar um texto na mão, separou palavra por palavra, aí você vai pegar essa listinha, aí você pode escolher Safinha, Bing, NRC, etc. E vai falar, ó, tal palavra é positiva. Tica lá, tal palavra, negativa, tica. E você vai contando e vê quem que deu a maior pontuação. Né? Então, você não vai ter, como eu melhoro? Você não melhora. Tá? Agora, a abordagem de Machine Learning, a gente vai tentar predizer. A gente tem duas maneiras aqui que a gente pode fazer isso, tá? A gente tem o Naive Bayes e o Support Vector Machine. O Naive Bayes é como se eu calculasse a probabilidade de algo ocorrer, né? A probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu. Eu vou falar a fórmula, depois eu explico melhor. Essa probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu é a probabilidade de B ocorrer dado que A ocorreu, vezes a probabilidade de A ocorrer, dividido pela probabilidade de B ocorrer. O exemplo que nem eu falei, vai facilitar. Digamos que a probabilidade do A é que o texto é positivo. E que você tem ali que 80% dos seus textos são positivos. Então, beleza. Se você pegar um texto aleatório, qual a chance dele ser positivo? 80%. Probabilidade do B é ter a palavra bom. Aqui é um exemplo que eu estou jogando, pode ser qualquer outra palavra. Se você pegar um texto aleatório, ele tem a palavra bom em 60% das vezes. Claro que vai ter texto positivo que tem a palavra bom e pode ter texto negativo com a palavra bom também. Né? Pode ser... Agora eu esqueci um exemplo, tá? Mas pode ter um texto negativo a palavra bom. Né? A probabilidade de B ocorrer dado que ocorreu é o seguinte: o texto tem que ter a palavra bom e ele, dado que ele é positivo. Então você pegou o texto, ele é positivo e tem a palavra bom. Né? Dado que o texto, eu falo para você, ó, o texto é positivo, a chance dele ter a palavra bom é 50%. Tá? Então a probabilidade, dado que tenha o B, né? Dado que tenha a palavra bom do texto, é o contrário, né? Se eu falo para você, ó, esse texto tem a palavra bom, qual é a chance dele ser positivo? Aqui é o inverso, tá? Eu estou falando, o texto é positivo, qual é a chance dele ser bom? Ter a palavra bom, 50%. Então vai ser 50 vezes 80 dividido por 60. Então, se eu falar para você, ó, esse texto tem a palavra bom, tá? Qual a chance dele ser positivo? 66%. Tá?
ele vai fazer um outro exemplo aqui, né? Eu vou dar um exemplo que vai... às vezes a fórmula complica. Se eu falar para você, tiro, porrada e bomba, o que eu estou falando? Posso estar falando de um filme de ação, posso estar falando de uma notícia ali, de um ato de violência ou de uma guerra. Agora, né, eu não estou falando de uma comédia romântica, com certeza, você já filtrou um pouquinho. Agora, se eu falar Valesca Popozuda, você sabe que é funk, não tem outra chance. Né? Então você viu como essa palavra, assim, qual a probabilidade de eu falar de um funk, dado que tem tiro, porrada e bomba, e dado que tem a Valesca Popozuda? Não tem chance de não ser funk. Agora, se eu falar Stallone, aí eu tô falando de um filme de ação, ou Schwarzenegger, sei lá. Você sabe que eu tô falando de um filme de ação. Então você vai, a cada palavra, digamos assim, é como se você fosse deslocando para onde que está indo esse texto, para que lado que está indo esse texto. É mais positivo, é mais negativo? Aí depende do conjunto que você está querendo classificar. Tá? E o Vector Machine é um algoritmo que ele tenta desenhar um hiperplano. O hiperplano é porque o negócio pode ser 3D, tá? Vamos pensar no 2D, duas dimensões. Eu tenho que fazer uma reta, né, que eu vou tentar separar duas ou mais classes. Então pode ser margem máxima, que é uma reta e separa tudo. Então aqui no exemplo, eu tenho aqui esses pontinhos azuis, eu tenho os pontinhos vermelhos. Se eu traçar uma reta aqui no meio, eu separo eles. E a questão da margem é, digamos assim, qual que é a distância máxima até eu encontrar um ponto de cada lado. E eu vou tentar maximizar isso. Então eu vou trabalhar, porque aqui eu tenho várias retas aqui que eu posso ter inclinações que vai separar essas duas cores, mas a melhor é que eu tiver a maior grossura, digamos assim, separando todos os pontos. E aí, que nem eu falei, se ela for margem máxima, é uma reta perfeita e separa cada um para o seu lado. Essa margem flexível é como se eu tivesse uma reta, mas eu tenho exceção. Tipo assim, eu não consegui achar essa reta perfeita, digamos assim. E mesmo com essa reta, vai ter coisa vermelhinha desse lado e vai ter coisa azulzinha daquele lado. Né? Às vezes eu tenho um negócio que não é tão visível ali, que nem tá esse exemplo que eu coloquei aqui. E essa margem não linear, apesar de eu ter falado de retas, né, pode ser que seja uma curva que está separando ali os dois tipos de pontos ali, né? Esse hiperplano pode ser meio curvo, curvilíneo ali, pode ter em 3D tem um formato de célula, tipo a batata Pringles ali que tem aquele formato de célula, pode ter uns formatos esquisitos que separam ali duas ou mais categorias, tá? E como que você faz daí para melhorar esses modelos, tá? Por exemplo, tem alguns problemas comuns que às vezes você fez e o modelo não está performando legal. Você deveria seguir essa ordem, tá? Primeiro, ver se não tem nenhuma palavra, né, a feature que está muito rara. E aí com isso você não vai conseguir treinar. Pensa que às vezes só em um dos textos, do conjunto de 1000 textos, tem palavra valesca popozuda. Ela não vai ajudar muito. Apesar de saber que é funk, né, se você está fazendo um algoritmo que não tem nada a ver, que é separar positivo e negativo, a palavra valesca popozuda não te ajuda em nada, tá? Porque só está aparecendo em um texto de 10.000. Uma base desbalanceada, que nem eu falei, se 90% do seu texto é positivo, ele vai tender para dar que os seus textos são positivos. O próprio algoritmo de aprendizado, aí você pode tentar trocar, ver se é melhor, ou pré-processamento. Não foi ali suficiente, então você pode tentar fazer um novo pré-processamento, como eu falei, talvez às vezes tirar o emoji pode melhorar, tirar ali outros caracteres ali que você não tirou, achou que ia ajudar, às vezes o emoji às vezes está atrapalhando, então é melhor tirar algumas coisas. E o próprio tuning de hiperparâmetro, que às vezes tem configurações ali que você pode ajustar para aumentar ali a sensitividade, tá? Como que faz o TF e DF, aquele primeiro que eu dei exemplo no R, né? Aqui é só o modelo ali onde eu estou querendo jogar. Então a gente vai falar bind, underline TF, underline DF, o seu data frame, qual é a coluna onde estão as palavras, qual é a coluna onde está o agrupamento, né, o tipo ali da classificação, e qual é a coluna que te dá a quantidade. Quantidade de vezes que a palavra aparece. Cada palavra ali aparece. Essa coluna agrupamento é se você tiver, por exemplo, vários filmes, ou vários livros, ou várias séries, e você quer entender palavra dentro desse agrupamento. Aí ele vai criar
uma coluna chamada TF underline DF. E vai dar tipo 0, 0, qualquer coisa, 0,003, 0,005. Quanto maior for esse valor, melhor é esse termo em separar os textos. Como eu falei, às vezes, provavelmente se for textos, filmes, séries, livros, vai ser às vezes os personagens. Que vai falar, ó, esse personagem só tem nesse livro, não tem nesse, por aí vai. E o bias ali, primeiro se a gente precisa ter esse DTM, né, que é um formato Document Term Matrix. Para fazer isso aí, você vai colocar o seu data frame e usar a fórmula document, o D maiúsculo, term, o T maiúsculo e matrix M maiúsculo. Aí vai formar esse data frame aqui que eu estou chamando de underline DTM. O modelo do bias, você vai chamar naive em minúsculo, o bias em maiúsculo. O seu data frame ali, o DTM, a separação de treino. E também o seu data frame, o DTM, do treino e a coluna com a classe. E aí com isso ele vai aprender, falar, tal classe, tais termos pesam mais, o outro pesa menos e por aí vai. Ele vai criar esse modelo. Para fazer depois as predições, para testar se o modelo tá bom, predict o seu modelo que a gente criou, aqui é o mesmo nome, né, que eu chamei aqui, que eu inventei, o type, class, classificação, e new data, o seu data, DTM, o data frame, DTM, etc, underline test, cifrão a classe ali para ele fazer o comparativo se está certo ou errado. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.